the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos homenagear a época estival e falar sobre verões de outros tempos. Também, e a propósito, sobre o início da moda de ir a banhos, o que aconteceu sobretudo a partir das últimas décadas do século XIX, graças ao desenvolvimento das vias de comunicação, ao interesse médico pelos banhos de mar terapêuticos e, como então também acontecia, à influência dos que ditavam tendências. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Entre as elites sociais, económicas e políticas, que eram quem tinha tempo e recursos para fazerem temporadas fora dos locais onde habitualmente viviam, e abre aqui um parênteses para sublinhar que na altura usava-se a expressão temporada e não férias, os banhos de mar tornaram-se moda depois do imperador de França, Napoleão III, e de sua mulher, a imperatriz Eugénia do Montijo, uma aristocrata espanhola, terem frequentado pela primeira vez a praia de Biarritz no ano de 1854. A imperatriz Eugénia gostou tanto daquela temporada de banhos que mandou construir em Biarritz uma residência de verão, a Vila Eugénia, inaugurada em tempo recorde logo no ano seguinte, em 1855, e que ainda hoje existe, embora transformada em hotel. Localizada no atual departamento francês dos Pirineus Atlânticos, ou País Basco francês, Biarritz era uma pequena povoação de pescadores de baleia até ser descoberta pelo escritor Victor Hugo, isto em 1843. 9 anos depois, a Segunda República Francesa deu lugar ao Segundo Império, protagonizado por Napoleão III, altura em que França reforçou o seu papel de farol cultural e social dos europeus cosmopolitas, marcando o ritmo de modas e costumes. Por cá, que tínhamos e temos centenas de quilómetros de ótimas praias, porque foi preciso esperar pelos ventos vindos de França para descobrir a moda de ir a banhos. Como Monsieur de la Palisse não diria melhor, o verão, o calor, o sol e o mar sempre existiram em Portugal. No entanto, até à segunda metade do século XX, a maioria das pessoas tinha uma relação diferente com estes elementos da que temos no presente. Regra geral, os nossos antepassados fugiam do sol, tapando-se com roupa comprida e chapéus, e também do calor, evitando atividades às horas em que este é mais intenso. Nos meses de verão, e não só, os mais afoitos sempre se aventuraram, contudo, em banhos no rio. Em 1491, por exemplo, o príncipe Dom Afonso, filho e herdeiro de Dom João II, morreu em julho nas margens do Tejo, perto de Santarém, quando, ao que parece, se dirigia ao encontro de seu pai, que se estaria a banhar no rio para aplacar o calor. Também, boa parte das expedições militares decorriam nos meses de verão, de forma a evitar as chuvas e o que estas provocavam: lama, cheias e caminhos intransitáveis. A Batalha de Aljubarrota, por exemplo, decorreu no auge do verão, a 14 de agosto de 1385. Note-se que o exército castelhano entrara pelas beiras com o objetivo de alcançar Lisboa, dirigindo-se para o litoral, previsivelmente mais fresco que o interior. Foi precisamente perto do litoral atlântico que as forças portuguesas e castelhanas se encontraram naquele verão para uma das batalhas decisivas da história de Portugal. Noutra perspectiva, e para além do calendário religioso,
O ritmo de vida do grosso da população pautou-se por séculos pelas estações do ano, pelas épocas de pousio, sementeiras e colheitas, ou ainda pelas condições do mar. Quanto às elites, fundamentalmente a nobreza e, a partir da segunda metade do século XVIII, também a burguesia, estas pautavam a sua vida igualmente pela natureza, caso vivessem no campo, sobretudo por causa da caça, ou pela vida da corte, isto caso vivessem em Lisboa. Qualquer que fosse a sua ocupação ou origem, a maioria da população procurava, como já sublinhado, fugir do sol e do calor. Chegado o verão e os calores, a corte, encabeçada pelo rei e pela família real, partia de Lisboa para locais mais frescos. Na segunda dinastia, para o Paço de Sintra. Mais tarde, a partir do século XVIII, para Mafra e Queluz, e a partir da década de 1830, novamente para Sintra. Isto sobretudo por influência de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, marido de Dona Maria II, que ali mandou construir o Palácio da Pena. Dona Maria II, que reinou entre 1834 e 1853, foi uma rainha de hábitos simples, até rústicos. Durante o verão, gostava de andar de burro pela Serra de Sintra, na companhia dos seus mais próximos, que compunham a então frugal corte portuguesa. O sucessor de Dona Maria II, o seu filho primogênito Dom Pedro V, que reinou entre 1855 e 1861, era, como já referido em episódios anteriores, um rei austero, de hábitos quase ascetas, que não se permitia momentos de ócio. Foi preciso esperar, pois, pela subida ao trono do seu irmão Dom Luís, em 1861, e sobretudo pelo seu casamento com Maria Pia de Saboia, em 1862, para que a tristonha corte portuguesa voltasse a ganhar brilho. Dona Maria Pia trouxe para a corte portuguesa alguns dos seus hábitos na corte piemontesa, corte italiana desde 1861. Na década de 1860, sucederam-se os bailes, alguns de máscaras, e momentos de sociabilização. Em simultâneo, Portugal dava tímidos passos em direção ao chamado progresso, isto apesar da turbulência política que atravessou quase toda a década de 1860. Em 1864, foi concluída a reconstrução da estrada entre Oeiras e Cascais, obra da responsabilidade do Visconde da Luz, então Ministro das Obras Públicas, um entusiasta de Cascais. 4 anos depois, ficou concluída a estrada Sintra-Cascais, o que permitiu que a corte, que passava a temporada de verão em Sintra, começasse a frequentar a Vila Piscatória de Cascais, que fora sede do Regimento de Infantaria 19, extinto com o liberalismo, e era um ponto importante de defesa da Barra do Tejo. A partir de 1872, na fase inicial do longo governo de Fontes Pereira de Melo e de um período de maior estabilidade política, os reis e a corte passaram a fazer regularmente uma temporada de banhos em Cascais. Tal acontecia a partir de meados de setembro, ou seja, no final do verão e princípio do outono, época de menos calor e também já livre das incomodativas nortadas, os ventos fortes do norte que costumam ser presença habitual em Cascais durante os meses de verão. Para a sua temporada de banhos, a família real instalou-se desde a década de 1870 no Forte da Cidadela, antiga residência do seu governador. Desde então, recuperaram-se ruas, construiu-se o passeio público e os principais aristocratas do reino, como os duques de Palmela, os duques de Lolé, os marqueses de Ficalho ou os condes das Alcáçovas, começaram a construir as suas casas de verão, muitas vezes chalés, inspirados na arquitetura do Norte Atlântico de França, que nada tinham a ver com a tradição portuguesa. A presença da família real e da aristocracia atraiu também endinheirados e arrivistas, que vinham, tal como agora acontece noutros contextos, para verem e serem vistos. Durante cerca de 35 anos, entre 1872 e 1907, ou seja, nos reinados de Dom Luís e Dom Carlos, Cascais transformava-se em vila de corte durante cerca de um mês. Entre meados de setembro e finais de outubro, altura em que começava a temporada lírica no São Carlos, a chamada High Life,
entretinha-se em Cascais em manhãs de praia, para onde se ia vestido e onde, preferencialmente, se ficava debaixo dos toldos, até ao momento de ir mudar de roupa para depois dar um mergulho terapêutico, o que acontecia muitas vezes na companhia de um banheiro, pois a maioria dos banhistas não sabia nadar. As tardes eram passadas no clube à parada, em borricadas, piqueniques no guincho, rally papers, chás de beneficência, corridas de touros e torneios de tiro aos pratos e aos pombos. Em simultâneo, a moda de ir a banhos chegara também a outras paragens e classes sociais. No verão, as classes populares de Lisboa aproveitavam o domingo para um passeio às hortas, nos então arrebaldes da cidade, que hoje estão bem no centro, como Campo Grande ou Arieiro, ou para um piquenique nas praias de Pedroços ou da Cruz Quebrada. No norte do país, a fidalguia e a burguesia saíam das suas quintas e casas de campo para passarem uns dias de praia entre o nevoeiro e o mar agitado, como, por exemplo, na Praia da Granja, onde, aliás, foi assinado em 1876 o célebre pacto entre históricos e reformistas que deu origem ao Partido Progressista. Então, ainda se estava longe da democratização do lazer, da descoberta do Algarve e da costa alentejana como destino de praia, e da afirmação de agosto como mês por excelência de férias. Atualmente, as nossas férias de praia, quer sejam passadas num parque de campismo ou num resort na Comporta, pouco ou nada têm, pois, a ver com as temporadas de banhos vividas em Cascais, Biarritz ou San Sebastián no século XIX. Também por isso, é interessante recordá-las. Henrique, tu não recordarás as temporadas de banhos do século XIX, Não. mas recordarás, por certo, temporadas de banhos da tua infância. Foi um longo caminho, é quase todo um universo que separa estes banhos para fins terapêuticos do século XIX e estas temporadas do que nós temos hoje em dia. É completamente diferente. Não só até pela época, não é? Sim. Porque fugia-se do sol e do calor, como até pela própria geografia. Eram sobretudo na altura praias mais a norte e hoje em dia a maioria das pessoas procura praias a sul. Praias mais frias. Mais frias, exatamente. Até, eu não me lembro bem, mas pouco antes, quer dizer, quando eu era muito miúdo, eu ainda tenho fotografias em que o fato de banho dos homens, de alguns homens, tapava o peito também. Exato. Eram, como hoje, quer dizer, eram maiores que a maior parte dos fatos de banho das mulheres hoje. Sim. E na verdade, quer dizer, todo o ritual de ir a banhos, o meu avô, por acaso, tinha uma casa na Praia de Santa Cruz e eu às vezes, citando o Mark Twain, dizia que o inverno mais frio que passei foi um verão em Santa Cruz, porque aquilo era verdadeiramente frio. Agora acho que mudou de clima, acho não, tenho a certeza, mudou o clima e agora aquilo é fantástico, parece que é calor e está-se bem. Antes à noite tinha que se vestir um casaquinho. E isso é que era, digamos, a tradição. E a mística. E a mística da praia. E antes disso, também me lembro, a minha avó contava uma história de uma prima que era fantástica, cá em Lisboa, em que dizia ao pai, vamos ao Campo Grande, isto em 1900 e pouco, e o pai respondia-lhe, a menina está doida, ainda ao fim de semana passado fomos à Cruz Quebrada. Assim, coisas, viagens. Sítios tão longe. Viagens longínquas já. É evidente que os transportes, as estradas e isso tudo, trouxe muita coisa. Mas o que faz haver uma constante... Eu acho que há dois momentos fundamentais. Um é um momento terapêutico, em que, aliás, o primeiro rei, penso eu, a ter como receita médica ir à praia, curiosamente, é Dom João VI no Brasil, Exato. no Rio de Janeiro. Não é? Por acaso a praia não é nada má, portanto ele ia até teve sorte. Mas ele achou aquilo inédito, tanto que exigiu ir num barril que com fundo, não é? Um barril com fundo, onde tinha depois um buraco por onde entrava a água do mar, e ele lá estava, tinha uma perna que estava em risco de infectar, e achava-se na altura, com razão, se calhar, que a água do mar fazia bem, claro, desinfetava, claro. Era um desinfetante e fazia bem e revitalizava a circulação e tratava humores. Um dos humores era a melancolia e a água do mar era muito boa
para a melancolia. Portanto, na medicina havia Aliás, nós 4 sabemos humores. que também é verdade, não é? Uma Também é temporada de verdade, praias mas- faz bem ao Faz bem a humor, tudo. como Faz se bem a dizia na tudo. altura. Aliás, o que não se entende é que haja só um mês de praia e 11 de trabalho e não o contrário. 11 de praia. Bom, seja Podemos que- caminhar para lá. Podemos caminhar. Agora, isso é um ponto. O segundo ponto tem a ver já com o século XX e curiosamente com Chanel, com Chanel. Sim, Porque ela vai num cruzeiro nos anos 20, ou não me lembro agora, nos anos 30 talvez, e o que é que lhe acontece? Ela, sem querer, deixou-se queimar. Ou seja, ficou bronzeada. pois. E ela, em vez de esconder aquilo, porquê? Porque até então o ser branco era uma distinção de quem não tinha que trabalhar. Sim, quem não Quem não trabalhava trabalhava no campo. ou em atividades braçais. Quem não era galego que andava aí com as coisas às costas pelas cidades. Galego chamava-se... Uns eram porque eram Os mesmo, tarefeiros e outros porque eram e tarefeiros. outros porque os primeiros eram galegos. Não é? Portanto, ter uma tez muito branca, leitosa, era um sinal de distinção de classe. Não é? Exato. Até que ela, em vez de dizer, olha, pá, enganei-me e tal, deixei-me queimar, não, disse, isto é uma coisa, é um sinal de saúde e de força e de vitalidade e tal. E então toda a gente começou progressivamente a ficar bronzeada, até chegarmos aos tempos. Já não digo E, de hoje, Henrique, porque hoje há cuidados. E é interessante porque tal também é contemporâneo de vestidos que mostram gradualmente mais sim. partes do corpo, não é? Claro. Porque até ao século XX a maioria das pessoas andava tapada, praticamente, Sim, e andava sim. sempre de chapéu. Mas é justamente a Coco Chanel que depois começa a fazer vestidos cada vez mais destapados, digamos assim, fatos de banho, eles próprios também cada vez, porque já lá vamos, a gente no século XIX não se pode esquecer que os grandes banhos de mar, além de ser com banheiro, começaram por ser dentro de uma espécie de, não era bem uma charrete, mas era assim uma casinha de madeira, Exato. sem fundo, que as pessoas entravam naquilo, não se viam umas às outras, estavam ali um bocado a apanhar a ondulação, e depois ou um cavalo, ou um burro, ou um banheiro, ou o que fosse, puxava por uma corda e elas viam. E Eram elas os banhos voltavam. ou então os banhos à corda, que o banheiro esticava uma corda e as pessoas agarravam-se todas à corda e estavam ali agarrados à corda, porque não sabiam nadar, como tu disseste. Não sabia nada. E também pela moral oitocentista que Sim, impedia claro, e evitava impedia que as um pessoas se bocado. vissem em trajes, Portanto, na altura, considerados menores ou escandalosos. É por volta de 20 que a Coco Chanel lança esta moda do bronzeado ser uma coisa saudável. É claro que isto, como se estuda, agora não sei se ainda é assim, mas estudava-se antes que estes movimentos eram como uma pedra que isso num lago, não é? As Sim. ondas eram concêntricas, iam-se espalhando, vinham do centro para a periferia, e portanto essa moda foi-se espalhando, não é? Até chegar nos anos 60, 70, 80, era ótimo uma pessoa estar muito bronzeada. Hoje em dia a coisa mudou um bocadinho por causa da proteção solar, da sustentabilidade, da coisa disto. Sim, eu lembro-me, E depois- desde a minha infância até agora, o padrão do que era estar bronzeado e do que era saudável mudou bastante. Mudou para As pessoas menos hoje evitam bronzeado. Exato. estar tão bronzeadas. E depois já em 46 há o lançamento do biquíni, que é uma coisa que ninguém usou até mais ou menos até 60. Sim. Mas há o lançamento oficial, quer dizer, há algumas pessoas, mulheres ousadas, que usam biquínis. Biquínis que vistos hoje parecem quase pijamas, não? Sim. Uma coisa assim. Bem, mas enfim, depois os biquínis foram diminuindo, até chegar ao célebre asa delta fio dental do Brasil. Até tornar-se algo minimalista. Até algo minimalista, e alguns ainda são, outros não. Portanto, esta história da praia começa, por um lado, porque se entende que a água do mar faz bem, e o próprio ar do mar faz bem, não é? E depois vem aquelas coisas, o iodo, não é? Faz muito bem, apanha-se iodo. E até o ar do mar para os tuberculosos. Exatamente. Aliás, há uma praia ali ao pé entre Peniche e ao pé da Lourinhã, que é a Praia da Consolação, porque aquilo também fazia bem às artroses, e o sol, E aos não sei ossos, quê, e na aos parede ossos também e há tal, um na hospital parede e tal. Quer dizer,
E parece que faz mesmo, aquilo não era O era mar má faz- ciência. O mar, quer dizer, eu não Quer sou dizer, médico, não é- mas não é- penso que é não é- consensual que faz não, bem. o não mar, é? é O mar, o todo sol, aquele todo ambiente, aquele o ambiente. sol e tal, todo aquele O ar livre. a vitamina D que Sim. o sol fornece, não é? E tudo isso são coisas boas para a saúde. Mas, para além disso, está associado também a uma moda. Isso aí não há dúvida nenhuma. Porque eu não sei se as pessoas imaginam o que é que seria uma praia, digamos, no século XVII ou no século XVI. Era um depósito de lixo. Sim. As carcaças dos animais eram deitados para a praia, as porcarias todas eram deitadas A para a praia praia. não era minimamente valorizada. Não era, quer dizer, era uma coisa. ali um... Repara bem uma coisa, a praia não servia para nada, era o sítio onde ia dar onde o mar ia dar, as pessoas não tomavam banho, depois não tomavam banho de mar, Sim. e mesmo, E os mesmo outros, sem ser de mar. mesmo sem ser de mar também, vou ali já venho. Não servia para cultivar absolutamente nada. Aliás, ainda Era um hoje, espaço inútil. muito perto do mar não se cultiva nada de jeito. Muito perto, mesmo em terra. Pois não, porque não há Porque a não- salinidade, não. Aquela os salinidade ventos, não- impede. Também não dá para construir, não se pode construir em cima da areia. Por causa dos portanto, terrenos, por causa não é? dos terrenos. E, portanto, era uma coisa inútil. Era um baldio, era uma coisa para onde se atirava A praia de Belém a servia porcaria. para chegada e partida de De embarcações e de naus, É, mas é interessante mas a praia de também. Belém chegava quase aos Jerónimos. Chegava, exatamente, As chegava. pessoas Entrava pelo pensam que- não toda pensem- essa zona que foi. Ora bem, e depois o aterro lá O em aterro, baixo. foi aterrado. Foi tudo aterrado ali ao pé de onde é o... Desde o Caixo Sodré Exato. até Belém, toda essa É, zona era a a zona Ribeira- a Ribeira das Naus. a toda. Ribeira das Naus. E essa zona até era chamada de aterro. Era. Aliás, o Essa de Queiroz nomeia sempre por aterro, se lerem os maias. Agora, é interessante passaram a ter. por tu falares na questão de Dom João VI, porque aqui no século XIX, e esta evolução até das pessoas fugirem do calor, é toda uma cultura completamente diferente. As pessoas fugiam de facto do calor e do sol e evitavam quem o podia fazer, porque quem podia deslocar-se, Claro. como eu disse, não eram as classes populares, eram quem tinha casas noutros espaços. E o que as pessoas faziam com a chegada do verão era fugirem verdadeiramente para locais mais frescos, e isso acontecia um pouco por toda a Europa. Para Mafra, para Queluz, para Sintra, tudo zonas bastante mais frescas. E o que se passava nas praias, até antes das pessoas começarem a frequentar as praias e irem a banhos nessa espécie de casas de madeira, muitas vezes acontecia, quando começaram as receitas terapêuticas de mar, o paciente, porque na altura era um verdadeiro paciente, mas aí eram casos muito pontuais, ia até em pequenas embarcações ou na zona do Tejo ou numa zona de mar pouco agitado e mergulhava na água, até poderia ser dentro de um espaço até de madeira, mergulhava ali e era novamente içado e tinha Isso o era seu banho uma terapêutico. cura, era uma cura. terapêutica. Era uma terapêutica, sobretudo para o esterismo. Havia muitas mulheres e havia barcos. Olha, isto não mesmo- sabia que era para o esterismo. Havia barcos mesmo dedicados a isso. Havia barcos mesmo dedicados a isso, que tinham uma parte da ré não tinha fundo, tinha assim uma espécie de um círculo, que era um buraco, e as mulheres eram largadas, digamos, naquele buraco, entravam na água do rio, isso no geral era feito no Tejo, aqui pelo menos ao pé de Lisboa. Sim. Não sei se no Douro também se faria, mas era feito largavam-no um bocado, ela estava ali um bocado, e era às 6 da manhã, que era para ser frio mesmo. Para ser frio, para ser um choque. Mas aí era um choque, era mais Choque a ideia térmico. do choque térmico. Mas isso no tempo anterior às praias. E depois as praias na altura, para além de, como tu disseste, servirem para lixo e eram espaços inúteis, Sim. eram frequentadas, sobretudo, aqui nesta zona de Cascais, que foi para onde a corte foi pela primeira vez a banhos, e que era uma zona que na altura estava bastante longe. Hoje em dia vai-se de Cascais a Lisboa em cerca de 20 minutos se não houver trânsito, ou 30 se não houver trânsito. Na altura era difícil. Os limites Se não ultrapassar, pois. Não quero aqui estar a revelar a que velocidade é que eu ando na autoestrada, sempre cumprindo os limites, mas e era muito usada não só pelos frades que existiam nos conventos da zona, Certo. como por muitos soldados e presos que estavam em Cascais na altura. O Regimento de Cascais, o Regimento de Infantaria 19, que participou nas batalhas napoleónicas, depois é dissolvido com o liberalismo, e Cascais acaba por ficar ali uma zona que tinha uma cidadela, que tinha um governador, que era importante para a defesa da Barra do Tejo, mas era essencialmente uma vila pescatória com um pouco contacto com Lisboa. Na altura, Sintra era muito mais importante, Era. porque havia uma ligação direta
com Lisboa. E a ideia de se construir uma estrada de Sintra para Cascais era permitir exatamente que a corte fosse diretamente de Sintra para Cascais, Até porque havia... em princípios de setembro. Até porque havia, até aos tempos em que eu era muito criança, no início da década de 60, cá em Portugal, uma ideia que o que era mesmo bom para os miúdos e para os graúdos também, mas para os miúdos em particular, era fazerem uma temporada de praia e a seguir uma temporada de campo. De campo. E eu ainda tive a sorte de o fazer. Eu também. Mas quer dizer, o campo já lá estava, não é? A praia... A minha família, num caso concreto, o meu avô, encarregou-se de comprar uma casa na praia, e depois também, antes disso, ainda havia mais uma em Sines também. Ainda me lembro de Sines, era uma estância de pescadores, Exato. e com algumas pessoas, poucas, em que se alugava, curiosamente. Uma pessoa chegava à praia, isto hoje é ridículo, e nas últimas filas havia barracas, não é? Exatamente, como ainda há em algumas praias E à hoje. frente havia toldos. Exato. E uma pessoa, uma família decente, digamos, e que tivesse Respeitável, algum dinheiro, como diria na altura. alugava uma barraca e um toldo. A barraca era para mudar de roupa, não é? E o toldo era para estar à sombra. E eu vou-te dizer uma coisa, eu ainda hoje, todo o tempo que estou na praia, estou à sombra. Sim, eu também não gosto de passar não o gosto de dia estar, não gosto a grelhar. de calor e de estar ao sol. E esses últimos dias foram horríveis, e percebe-se bem porque é que as pessoas muito gostariam calor. de estar e no sítio onde eu estava, além do calor, havia cinzas e fogo. E depois, e Henrique, tudo há isso. um outro aspecto interessante que, de facto, a geografia das praias e de ir a banhos quando estamos a falar século XIX e mesmo século XX, até dá-me ideia, até à década de 1960 e até à explosão do Algarve como destino turístico, sobretudo na década de 70 e 80, a maioria das pessoas que ia para a praia, ou seja, para norte de Lisboa. E esta é uma zona que, para grande surpresa, muitas vezes, de turistas que nos visitam, este ano não aconteceu, mas este ano eu acho que é uma exceção à regra, é uma zona de nortada. Toda ela, desde as praias de Cascais, eu vivo no concelho de Cascais há quase 40 anos, e todos os verões, em julho e agosto, a nortada é quase constante, uns anos mais que outros, mas a nortada é muito incomodativa. E todas estas praias do norte são praias que, como sabemos, e quanto mais nos dirigimos mais para norte, e não entrando aqui no campo da meteorologia, porque não, é algo que eu não percebo, mas pelo senso comum, são praias com nevoeiro, são praias com frio, são praias com nortada, e as pessoas iam à procura desses locais, até pelo mar ser batido. E por se considerar que esse mar seria um mar saudável exatamente para fins terapêuticos. Era mais saudável, tinha mais iodo, aquele mar tipo Algarve, que é... Mais chão, não é? Na Marinha chama-se Mar de Almirante, que não se vê uma única onda, não é? E que é uma piscina, um lago, uma coisa dessas, era considerado uma coisa mais parada. O mar bom era aquele mar do Guincho. Exato. O mar de Santa Cruz, o mar da Ericeira, o mar mas ainda hoje tu notas quando mergulhas nesse mar, por exemplo, o mar da Nazaré, toda a riqueza daquelas águas, sobretudo, por exemplo, do Guincho, é uma praia que eu conheço bem, com um mar fantástico, uma riqueza de água que eu acredito que faça mesmo muito bem em termos terapêuticos. Agora há alguns anos voltou a estar na moda por causa do surf, porque é mar de surf. Então, mas o Guincho é tipicamente aquela praia que em julho e agosto normalmente está sempre nortada e é muito difícil de ir, e que melhora em setembro. Portanto, quando... Todas essas praias melhoram em setembro. Portanto, a vinda, a primeira vinda a banhos, que era em setembro, outubro, e quem também viva nestas zonas sabe perfeitamente que o mês de outubro, na zona de Cascais e de Estoril, é ótimo. E até no Algarve. É melhor do que julho e agosto. Até no Algarve, acredito, eu não conheço, não tenho essa experiência do Algarve. O setembro e outubro no Algarve costuma ser melhor que agosto. Portanto, os nossos antepassados não estavam assim tão errados quando vinham a banhos em setembro. Não, até porque eles não tinham uma coisa que faz com que muita gente prefira agosto. Em agosto o sol queima muito mais do que em setembro e em outubro. Pois é, mais forte. Normalmente em outubro já praticamente queima pouco, não faz aquele bronzeado dourado que a publicidade, a moda e essa coisa toda se encarregou. Impôs também como moda. Impôs como moda e tal.
Porque, e também, e com essa moda também veio os tecidos leves, os cortes de tecidos mais curtos, maior exposição de pele, não é? Cada vez... Henrique, porque para os nossos ouvintes, alguns sabê-lo-ão, as pessoas iam para a praia, nessa altura, quando estamos a falar no século XIX, iam para a praia vestidas. Os homens vestidos de blazer, com o chapéu com o chapéuzinho e tal, e quem só se despiam para ir ao banho para ir ao banho e para voltar-se a vestir. Por isso é que havia as barracas que foram ficando, depois só para mudar de fato de banho ou para vestir uma t-shirt. Mas antes disso, que é uma coisa que é curiosa, há uma série de regulamentos até das próprias praias, porque antes disso não havia fatos de banho. Não é? A gente tem que perceber, em 1750, na Inglaterra, há uns médicos que começam a dizer que a água de mar é boa. E aí começam os banhos terapêuticos. Vão-se espalhando e tal. O nosso rei, Dom João VI, lá, em 1810, lá apanhou um médico dessa corrente, 60 anos depois, e depois os outros e tal, e não sei o quê, começam os banhos terapêuticos. Os banhos terapêuticos, no caso dele foi dentro de um barril, no outro caso era dentro de casinhas e tal, não precisavam de fato de banho para absolutamente nada. Claro. Como é que seria as pessoas, de truces. Como é que as pessoas, tipo os pescadores e isso tudo, que se deitavam ao mar só para se divertirem, não é? Porque eles também já sabiam que aquilo era divertido. Claro, e conheciam o mar, portanto, eram mais afoitos. Eram nus. Claro. Aliás, há poemas, há imensa literatura e imensos poemas que falam dos homens nus no mar. Os homens andavam nus, quer dizer, no geral não estavam mulheres presentes, não é? Portanto, não havia a questão do pudor ou daquela ideia de coisa, e portanto eles atiravam-se nus para dentro e quando saíam de água vestiam-se outra vez, pronto. Sim, nem secavam-se ao ar. Secavam-se ao ar, secavam-se mal. E, portanto, depois começa de facto a haver toda uma indústria e toda uma necessidade, primeiro, e depois toda uma indústria de artigos de praia, a começar pelo fato de banho, que uma pessoa precisava de um fato para ir para dentro da água. Por isso é que se chama, curiosamente, fato de banho. Fato, exato. Fato de banho, não é? O das mulheres é fato de banho. Sim, sim. A gente tem que pensar, um termo que perdura. Um termo que perdura. Temos que pensar bem na origem da palavra. Exatamente. E portanto começa ali e tal com isso. E uma vez que isto começa também como uma coisa terapêutica e depois se desenvolve, naturalmente ela afeta justamente as elites. Porque claro. O povo era pouco dado, não havia Serviço Nacional de Saúde, e o povo era pouco dado a ir ao médico, só quando estava praticamente a morrer, e no geral já não tinha... E nem tinha tempo para passar uma temporada, não é? Nem ninguém... E Henrique, este é um tempo também em que as pessoas vão passar temporadas às termas. Portanto, o ir para... E as termas também são, como o próprio nome indica, águas. São. Portanto, ir a águas era ir às termas. Era ir às termas, ir às armas. Portanto, não só os banhos de mar como as termas eram a cura pela água, que era muito popular, tornou-se muito popular no século XIX. E o que é interessante, até em termos de história das mentalidades e sociológicos, é como algo que era terapêutico se transforma numa moda e num espaço de civilização. Porquê? Porque tanto nas termas como nestas zonas balneares desenvolvem-se hotéis, constroem-se grandes hotéis, constrói-se algo que está sempre muito associado a estes espaços, como por exemplo aconteceu em Cascais, que são casinos. Exato. O casino existiu em Cascais, um casino, antes da construção do casino de Estoril. Existiu em Cascais um casino. Basta ver pela costa, quer dizer, há um casino em Espinho, há um casino na Figueira da Foz. Exato. Exatamente, havia um casino na Praia de Santa Cruz, havia um casino na Nazaré. As pessoas depois tinham que ocupar o tempo, estavam ali, iam de manhã à praia, e a pessoa não passava o dia todo na praia, como depois em tempos mais recentes, e depois haveria que ocupar as tardes e as noites. Mas as tardes e as noites ainda eram ocupadas com jogos, as borricadas, os piqueniques, essas coisas todas. Quer dizer, eu apanhei esse tempo já muito, muito miúdo, para que ele foi-se perdendo, não é? Mas ainda me lembro de se fazer borricadas, quer dizer, das pessoas fazerem piqueniques e das pessoas que iam para uma determinada praia. Se conhecerem todas é mentira, mas quer dizer, conheciam-se praticamente todas. Eram os não sei quantos. Porque a temporada era longa, a pessoa ficava um mês. Não, e porque eram poucos também. Na verdade, eram poucos. Dizer, não eram assim tantos, eram poucos e com alguns meios económicos, não é? E sobretudo de pessoas que eram cujos adultos, no meu tempo,
que podiam estar com eles eram, no geral, de profissões como profissões do foro, advogados, juízes, médicos. Quer dizer, eram liberais, não eram pessoas que tivessem a abrir comércio ou que trabalhassem para outros e que tivessem, porque nem havia o mês de férias na altura. Sim, era um conceito que não... Eram 15 dias, ou uma semana, e já era muito, e era consoante. Portanto, tudo isto mudou. Aliás, quando em 46 há um homem chamado Louis Réard que apresenta o biquíni, ninguém lhe liga nenhuma, acha que o gajo está maluco. Pois, mas alguém vai era uma excentricidade. Alguém vai usar isso. E a primeira pessoa, modelo, a usar um biquíni é quase na década de 60, portanto, mais de 10 anos depois da invenção, que é uma senhora chamada Micheline Bernardini, que eu penso que já não esteja em condições de usar biquíni. Pois, ou porque já morreu. se é que está em condições de usar o que quer que seja, não é? Pois, não, ou porque já morreu, ou porque já não estará bem em condições. E depois disto tudo, tu repara uma coisa, hoje a gente diz, ainda hoje a gente diz, hoje a gente põe protetor solar, não é? Passa bem o protetor solar, é 50, é 40, é 30, consoante as necessidades e também a idade e por aí fora. Mas antes o que havia era bronzeadores. Tanto que a gente... Para intensificar... Exatamente, quer dizer, que em vez de nos proteger dos raios ultravioletas, bimba, punha mais. Aquilo era quase que mirar. E eu lembro-me de miúdo, no final da década de 70, a proteção forte era de 8 a 12. Uma proteção de 12 já era fortíssima. Sim, e hoje não havia acima disso. Hoje até eu ponho 50 eu ponho 50 nariz também. E na cara e tal, quer dizer, não sei o quê. Mas de antes, não. De antes, aliás, eu raramente punha... O protetor? Eu não punha nada, que também não punha bronzeador, quer dizer, não punha nada. Mas depois comecei, eu também acho que há aqui, eu não sei, a gente fala muito de alterações climáticas e elas na realidade existem. Porque, na realidade, não sei discutir isto cientificamente, não me interessa, mas quer dizer... Sim, eu também vou pelo senso comum, mas quer dizer, parte do princípio que os milhões ou bilhões de seres humanos e os milhares e milhões de fábricas que existem continuamente a produzir... E os carros... Se não for por isso é por outra coisa, mas quer dizer, a realidade é que, por exemplo, o clima naquela zona oeste está diferente. O clima no Algarve está um bocado diferente. E o próprio clima do interior de Portugal está diferente. O que nós não sabemos é se é uma constante ou se Exatamente, é pontual. se é uma tendência, ou se um conjunto de anos ou se é uma oscilação, muito quentes, se é uma oscilação. Portanto, não há... as medições em termos de clima são medições longas. São não? recentes. Não... Portanto, tudo isso tem que... Mas... Agora que me parece que o clima tende a ficar mais quente, e nós vimos isso por este ano... Parece este ano, então, julho e agosto foram ondas constantes de grande calor. Mas, curiosamente, isso leva também a um estilo de publicidade ao contrário do que foi até agora. Portanto, o bronzeador deu lugar ao protetor. Ao protetor, exatamente. Não é? Os tecidos deixaram de ser de grande exposição, e mesmo que sejam de grande exposição, são roupas com proteção já de ultravioletas, as próprias roupas têm, para a gente vestir, por exemplo, aos miúdos vestem-se roupas, e aos adultos também, mas sobretudo aos miúdos. É toda uma nova indústria de moda e de turismo que apareceu. É tudo reciclado o mais possível e tudo isso, quer dizer, e na verdade... E depois também a própria proteção das praias. Quer dizer, antes as praias era uma coisa cheia de beatas. Não sei se tu te lembras disso. Sim, sujas, pá. Com alcatrão, pá, com coisas. Não sei, eu tinha que andar sempre ali a ver onde é que podia. Mas isso, Henrique, não era só as praias, as ruas. Sim, certo, mas as praias juntavam-se muito. Sim. E hoje em dia, quer dizer, as praias têm muito mais vigilância, têm muito mais... são tratadas, são cuidadas. As pessoas também, felizmente, a maioria, não estou a dizer todos, mas a maioria tem mais consciência, não come o gelado e não deita o papel para o chão, felizmente. O que prova que não são exatamente os decretos, mas são os movimentos que as pessoas consideram razoáveis. Por exemplo, os apoios de praia tornaram-se coisas muito mais limpas do que eram. Sim. E muito mais agradáveis, não é? O facto de haver chuveiros para tirar o sal do corpo, hoje em dia qualquer praia tem. Antes só as praias muito chiques. Sim, nem me lembro da existência. E portanto, quer dizer, tudo isto, há aqui uma grande alteração
Não, Mas ao não mesmo- só de pôr as pessoas com hábitos mais civilizados e de respeito uns pelos outros, como também de respeito pela própria natureza e pela própria praia, não é? Que é um património de todos. Mas é interessante, Henrique, só agora para voltar aqui e mudar um bocadinho o eixo da conversa, como estas modas evoluíram desde este tempo, em que pela primeira vez a corte foi para Cascais, em 1870, na década de 1870, que é mais ou menos simultâneo do tempo em que também as elites do Norte, a burguesia e a fidalguia do Norte passaram a ir para as praias do Norte. O tempo em que Cascais é vila de corte é um tempo relativamente curto em termos históricos, são cerca de 35 anos. 1907 é o último ano em que a corte vai para Cascais. Em 1908, como se sabe, Dom Carlos é assassinado em fevereiro. Certo. E Dom Manuel II prefere ficar em Sintra. E, portanto, Cascais termina como vila de corte em 1907. Depois, gradualmente, é interessante porque o que se passa nesta zona é um ascendente gradual do Estoril, com a visão também de um homem, de Fausto Figueiredo, que procura copiar Biarritz e procura, com a eletrificação da linha de comboio e com a criação ali de uma zona também com casino e muito ao modelo de Biarritz, criar ali um espaço de sociabilização em que ele acaba por tirar muita vantagem na década de 30 e sobretudo na década de 40, de Europa estar em guerra e de Portugal se manter neutral, o que torna também o Estoril um ponto de rumagem da maioria Um viveiro de espiões. Um viveiro de espiões, local de exílio de famílias reais, Exato. como, aliás, San Sebastián, em Espanha, Exato. muito perto de Biarritz, Sim. o foi na Primeira Guerra Mundial, Sim, porque Biarritz- Espanha manteve-se neutral. Biarritz ainda é País Basco francês. É, País Basco Aliás, francês. Estão a 40 km de distância, é muito perto. Uma das principais praias de Biarritz, não é? É a praia de Côte de Basque, da costa, Basco, da costa exato, dos Bascos. Exato. E como se passa nesta altura, e a história do Estoril depois também é uma história muito interessante, que poderemos depois dedicar um outro episódio a ver o que foi a visão de Fausto Figueiredo na altura. Mas Cascais acaba por perder em 1907 aquele glamour que transportava à corte e que também tudo que vinha com ela, inclusive as pessoas que, tal como acontece hoje em dia, vão a estes sítios para poderem sociabilizar, o que de outra forma poderia não acontecer. Cascais correspondeu sempre mais a um estilo de antiga riqueza e Estoril a novos ricos. Quer dizer, não é bem, mas... Os contextos eram diferentes porque foram em épocas diferentes, mas Cascais foi essencialmente um espaço de veraneio de portugueses, da elite portuguesa, E o Estoril enquanto o Estoril, numa fase inicial, foi concebido para a elite europeia. Pois. Aliás, porque a ideia de Fausto Figueiredo era trazer o Sud Express até ao Estoril e, portanto, transportá-los até cá e, portanto, foi um espaço para cosmopolita, mais certo. Cosmopolita do que Cascais. Mas depois é interessante vermos como a partir da década de 60, e há aqui uma mudança importante, desde logo da inauguração da ponte em 1966, da ponte sobre o Tejo, Certo. então chamada Ponte Salazar, a atual ponte 25 de Abril, e que permitiu que também muitos lisboetas que a partir da década de 60, sobretudo a partir do tempo de Marcelo Caetano, quando começam a existir férias pagas e tudo isso, comecem a atravessar para o outro lado e a ir para a Costa da Caparica. Exatamente. E também com um fenómeno... Ia fazer um resort clandestino, que era a Fonte da Telha, A Fonte da Telha. que agora acho que felizmente E também, já Henrique, não é de clandestino. um outro ponto que eu acho, sob o ponto de vista sociológico, muito interessante, e até sobre o ponto de vista das mentalidades, que é a descoberta na década de 60 e 70 do Algarve primeiro do que a Costa Alentejana, porque Certo. tudo indicaria que pela proximidade geográfica a Costa Alentejana seria Mas descoberta é que o mar é primeiro. frio. Tu tens que ver, é que também muda o gosto Mas isso tem a ver com as modas. Exato, tem a Mas ver isso com tem a ver moda. com o que se vende. É que o mar Porque, o mar de Sines é ótimo no sentido que é um mar calmíssimo, não é? Ali, estamos a falar de Sines, mas estamos a falar de Porto Covo, Leeds, para aí fora, até lá abaixo, como é que ele se chama? Agora não Algesur? Não, Costa Vicentina? antes ainda no Concelho de Odmira, Porto Covo? há uma praia enorme.
Eu agora não me lembro como é que se chama, mas já lá vou. E todas essas praias eram praias magníficas. Bem, há uma também que é a Zambujeira, que é mais Zambujeira do pequena. Mar, Vila sim. Nova de Mil Fontes. Vila Nova, claro. Era isso claro, que me faltava. claro que sim. E todas essas praias são fantásticas, o mar é fantástico, mas é relativamente frio. Henrique, mas a moda é construída porque, repara, Exato. o Enquanto Algarve... o Algarve é quentinho. A água, quer dizer, comparada com esta, não é? No geral, Sim, sobretudo se está a levante, a água aquece bastante. sim. E chega-se a temperaturas de água de mar calmamente 20, Porque 21, isso é 22 outro graus. fenómeno interessantíssimo. Mas, E que também surpreende bastante, muitas vezes, os estrangeiros quando cá vêm em agosto, julho e agosto, é que a nossa água, que é Atlântico batido, é fria, é, por exemplo, mais fria. É intuitivo que as águas a sul são mais quentes, não é? Na zona do Mediterrâneo e mesmo no Algarve, que já tem um clima praticamente mediterrâneo. Mas as águas do norte de Espanha, até pela corrente do Golfo da Biscaia, são mais quentes. Santander, San Sebastián são mais quentes do que na nossa costa São Sebastián atlântica. chama-se Donostia agora. Donostia. Sim, mas San Sebastián... Para falar de acordo com os bascos. Não é? Sim, mas San Sebastián. Mas é verdade, isso é verdade. E as nossas águas são de facto muito frias, o que e surpreende muito quem vem do norte da Europa. A Figueira da Foz era uma coisa incrível. A Figueira da Foz, e depois mais para cima, aquela praia onde iam as pessoas abastadas do Porto, Miramar, Granja, isso eram praias frias. E depois ainda mais lá para cima, para o Minho, exato, e Vila Praia de Âncora, sim, não é Vila Praia de Âncora, é mais para coisa. E quer dizer, tudo aquilo era muito, muito frio para o gosto, digamos, que nós já apanhamos. Eu, quando digo nós, digo a minha geração e depois a tua, não é? Sim. Em que as pessoas já não gostam de água muito fria. Mas as pessoas já não vão à praia para apanhar um choque térmico, vão à praia para... Mas isso também está a mudar, porque essas praias estão a aquecer no clima. Dessas praias estão a aquecer. Eu lembro, quando era miúdo em Santa Cruz, o meu pai dizia, esta praia é muito boa porque abre ao meio-dia e fecha às 3. Sim. Não se pode estar depois de estar sempre no voeiro. Sim. Era verdade, quer dizer, ele entrava ao meio-dia e nesse tempo tinha que se almoçar, portanto o meu pai não era muito da praia, era mais difícil. Era mais eu também, na minha infância, eu ia para a praia das 9 ao meio-dia. Pois. E com a sirene dos bombeiros, eu ia para a praia do Tamariz, passava julho e agosto em casa do meu avô, que era na zona de Caparide, portanto no interior do concelho de Cascais, e depois nós íamos para a praia das 9 ao meio-dia e com a sirene dos bombeiros voltávamos para casa. Pois, eu já não sou... Bem, quer dizer, eu também estava numa zona que não era bem assim. Mas também é bom de ver que na década de 40, de 50, de 60... ainda há a praia de Algés, a praia de Cruz Quebrada, a praia de Pedrosos. Eram praias populares. Que eram praias populares, exatamente. Onde se ia fazer um piquenique e com agora frango. E depois algumas tornaram-se completamente, até o de Estoril, tornaram-se completamente impróprias para tomar isso banho. Com a pressão urbanística. E agora, felizmente, a coisa voltou mais ou menos. Santa Mar do Eiras, a Praia da Torre, essas coisas. Sim. Que começam a ser praias onde se pode tomar... Sim, com o saneamento feito, não é? Na década de 70 e 80 eu lembro-me que eram zonas, o Estoril era impossível. Era impossível e por isso também desviou muita gente daí justamente para o outro lado, para a costa da Caparica, onde o mar era mais aberto, também era um bocado mais frio, e mais bravio também. Sim. Com praias fantásticas. Mas com praias com um areal fantástico e o tal. O problema da costa da Caparica quanto a mim é o trânsito. Para chegar lá. E estar a desaparecer a areia, parece, não é? Agora fizeram uns perdões. Mas enfim, foram muitas mudanças desde o século XIX e desde qualquer as primeiras dia idas a banhos. vai ser moda não ir à praia. Eu devo dizer o seguinte, eu este ano tomei banho uma vez no Algarve. Porque, também por uma razão muito simples, só lá tive um dia até agora. Pois. Pode ser que ainda volte, mas só lá tive um dia. Em contrapartida, tomei muitos banhos em praias fluviais. E as praias fluviais são ótimas. Estão fantásticas ótimas. também. As praias eu fluviais, também fiz isso há 2 anos, fiz isso com os meus filhos. Reguladas, com apoios de praia, com banheiros, parecem praias. E depois são ótimas. Claro que a água é um bocadinho fria, não é? Sobretudo ali na minha zona, o Rio Paiva. Eu continuo como boa pessoa que vive com um pé no século XXI, com o outro no século XIX. Eu continuo a gostar de praias de água fria e praias do Norte, que foi também para onde eu fui este ano. Muito bem.
E com este Enrijece, programa... não é? Enrijece. É terapêutico. É terapêutico. E com este programa estival, também pela época em que estamos, época em que a maioria dos portugueses vai a banhos, ficamos por aqui. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.